O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus transformou a água em vinho numa festa de casamento, nas bodas de Caná. Jesus estava presente, seus discípulos e também a sua mãe. A transformação da água em vinho é um milagre? É ou não? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. É um grande milagre, ou não? Sim. Sem dúvida. Mas é interessante que no Evangelho de João, a conclusão deste episódio é a seguinte: ele não diz assim, este foi o primeiro milagre de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia. João não fala de milagre, ele não nega que seja um milagre. O milagre existiu, mas é interessante que ele não diz que é o primeiro milagre. Ele diz o quê? Este foi o... Não sei se vocês prestaram atenção na conclusão do evangelho de hoje. Este foi o... Parabéns. É o sinal, não é? Ele não fala de milagre, ele fala do sinal. E não é só o primeiro sinal, é o...
É o início dos sinais. Jesus não fala que é o primeiro sinal, é o início dos sinais. As palavras aqui, elas são importantes, porque revelam o mistério. Sinal não é somente o milagre, é muito mais do que o milagre. O milagre revela o mistério de Jesus. Quem é Jesus? Qual é a sua missão? Jesus foi aquele que colocou vinho novo no casamento. Era um vinho melhor ou não? Ah, muito melhor. Pena que o pessoal já estava meio... Aí não dava nem para perceber que era melhor, não é? Mas era um vinho melhor. Ele colocou o vinho na festa de casamento, não é? Este é o início dos sinais. Por que início? Quando São João fala de início, ele está pensando no Gênesis, o início. Se trata de uma nova criação, de um início de algo novo. Certo? Assim como o Gênesis é o início da criação, este sinal é o início de uma nova realidade que Jesus veio estabelecer. E é um sinal porque revela quem é Jesus, qual é a sua missão. Jesus, então, João, quando pensa no casamento, na festa de casamento, ele se conecta com toda a tradição da Escritura. Na Escritura nós temos muitas imagens que falam da relação de Deus conosco. Não é assim? Nós encontramos na Bíblia muitas imagens que descrevem como nós nos relacionamos com Deus e como Deus se relaciona conosco. Querem alguns exemplos? Querem ou não? Então, imagens. Então, Deus é o pastor, nós somos as ovelhas. Deus cuida da gente como o pastor cuida das ovelhas. Assim como o pastor passa muito tempo com as ovelhas, Deus continuamente nos acompanha. Assim como o pastor conduz as ovelhas para as pastagens, Deus conduz a gente para a vida em plenitude. Vejam lá, não é uma definição, é uma imagem. Não é? Deus é o agricultor, nós somos a vinha do Senhor. Domingo passado, não é? A casa de Israel é a vinha do Senhor. Nós somos a vinha e Deus é o agricultor que cuida da vinha. Um cuidado permanente, contínuo, atencioso, como o agricultor cuida da sua vinha. Espera bons frutos, deseja bons frutos, que a gente produza todos os frutos que a gente é capaz de produzir. São imagens. Deus é o rei, o soberano. Nós somos o seu povo, seus súditos. Verdade ou não? Por isso que a gente fala que Deus é o Senhor. Senhor é um título de realeza. Assim como o rei, o soberano, o Senhor cuida, deve cuidar do seu povo, o defende, o organiza, administra a justiça, garante o bem-estar. Assim é Deus em relação a nós. E uma das imagens mais bonitas da Bíblia de Deus em relação a nós é o esposo e a esposa. A relação de Deus é uma relação amorosa, de afeto. Nós somos como a esposa amada. O esposo encontra na sua amada toda a sua alegria, felicidade. Não é? É uma imagem bonita ou não? Sem dúvida. Então, quando São João descreve as bodas de Caná, ele está pensando também nesta relação de Deus com o seu povo. Nesta festa de casamento, começou a faltar uma coisa. O que faltou?
Vinho. Vocês já viram um casamento em que o amor acaba? Não precisa responder. Já viram ou não? Não precisa responder, não. Pense. No casamento, o amor acaba. Isso é uma coisa muito triste. Não é? Algo que faz sofrer muitas pessoas. Ora, nesta festa de casamento começou a faltar vinho. São João pensa na aliança com Deus, uma aliança que foi rompida, que foi traída, em que o amor está em crise, não há mais vinho. Por isso que o sinal de Caná é a transformação da água em vinho. Jesus coloca nesta relação em crise o amor. É por isso que Jesus, quando responde a Maria, diz assim: a minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus é a cruz. É no sacramento, é no momento da cruz que Jesus estabelece a nova aliança no seu sangue. Uma aliança em que o amor está garantido. É na cruz que Jesus coloca de novo o vinho do amor neste casamento em crise. Mas por causa do pedido de Maria, pedido delicado de Maria, Jesus antecipa essa hora para as bodas de Caná. Hoje nós queremos pedir a Nossa Senhora que ela interceda por nós. Se o seu amor está acabando, se o seu amor a Deus está no fim, se ele foi traído, se você foi infiel a Deus, se você deixou a Deus em segundo plano, se Deus não é o amado do seu coração, peça a Nossa Senhora. Fale com Nossa Senhora. Ela vai te dizer: fazei tudo o que Ele vos disser. E ela vai dizer ao filho: eles não têm mais vinho. Ela vai pedir para nós, né? O vinho do amor. Vai pedir para nós. O Espírito Santo, dom de amor. O Espírito Santo é o amor que nos inflama, que faz nosso coração arder de amor a Deus e aos irmãos. Por isso que hoje nós rezamos por vocês também, queridos crismandos, crismandas, para que, recebendo o dom do Espírito Santo, possam crescer sempre no amor a Deus e aos irmãos e irmãs. Nossa Senhora continua intercedendo por nós. Peça a Nossa Senhora, peça a ela. Ela vai pedir a Jesus este grande dom do Espírito Santo, dom de amor.